Olá, está começando a partir de agora mais uma edição do programa Unifra Entrevista, aqui pelo canal 15 da NET. Muito obrigado também para você que está nos acompanhando pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. E o Unifra Entrevista desta semana fala sobre o Dia do Professor. E para falar sobre o Dia do Professor, celebrado, comemorado no dia 15 de outubro de cada ano, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Unifra, a convite do Unifra Entrevista, o professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, Cláudio Alves Malgarim. Professor, procurador jurídico também do Centro Universitário Franciscano, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e ter aceito o nosso convite para estar aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo. A satisfação é toda minha, é muito bom falar sobre uma atividade que faz parte da vida da gente, né? Afinal, sim, são quase 5 décadas de atividade de docência no ensino superior, então tratar desse assunto é algo que nos enche de satisfação. Estou à disposição para responder ou para dialogar sobre a atividade, a vida e a missão do professor. Perfeito. Eu quero saber então do senhor o que é ser professor. O senhor de ofício, né, de ofício, o senhor é advogado, sim, né? Mas ainda na faculdade o senhor já lecionava, já dava aulas, estava revelando aqui para nós aqui nos bastidores do programa. O que é ser professor para o senhor? Bom, é uma definição difícil, né? O que é ser professor. Até, aliás, eu já ouvi alguém dizer, eu estou professor. Eu não concordo com isso. Eu acho que a pessoa é ou não é professor. Eu acho que ser professor é uma missão, é um munus público, é uma função relevante que exige muita dedicação, muito amor ao que faz, muito respeito com o meio que convive, principalmente respeito acadêmico, respeito aos alunos. Eu sempre pensei que ser um bom professor é respeitar os seus alunos, ter uma ideia certa de limites, de responsabilidade e ter o aluno como um ser, como uma pessoa humana em formação e não como um número dentro da sala de aula. Eu acho uma coisa muito ridícula, às vezes a gente vê em programa de televisão, claro, mais humorístico, olá classe, bom dia classe. Não, a classe é algo abstrato, né? Quem está ali são pessoas que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa atenção, e eu acho que isso é ser professor, é reconhecer a necessidade de ver no aluno um ser humano que deve ter preservado a sua dignidade, deve ser respeitado como tal e assim ser tratado. A atividade de professor, na sua opinião, estaria entre os ofícios mais importantes da humanidade, se tão talvez o mais importante, porque tudo aquilo que a gente aprende, né? Por exemplo, quando a gente aprende algo do pai ou da mãe, eles de certa forma estão sendo nossos professores sobre uma determinada atividade. Quando a gente vai à escola ler, escrever, e por exemplo, se hoje eu consigo fazer perguntas ao senhor e ler alguma coisa que está aqui no script, é porque um professor um dia me ensinou a fazer isso. Né? Não só na faculdade de jornalismo, mas também lá no ensino médio, no ensino primário também, né? No ensino fundamental. Estaria entre estaria entre os ofícios mais importantes da humanidade? Eu entendo que sim, não posso dizer não, é a mais importante, mas é uma das atividades mais importantes. Eu penso que o professor é um semeador, né? O ser humano sem conhecimento, sem cultura, sem o ensino, ele não conquista a sua liberdade, não exerce a sua cidadania, ele não existe no mundo, não vou chamar de jurídico, mas no mundo social, no contexto social. Não é? Ele pode sobreviver. Então, por isso eu acho que o professor realmente exerce uma função muito importante, porque ele não é um mero transmissor ou passador de conhecimento. Ele tem que atuar, ter consciência disso, que ele está tratando também com a formação da pessoa, a formação do ser humano, a formação do jovem. O futuro está nas mãos dessas pessoas, então ele tem que contribuir para dar uma boa base, uma boa formação, para termos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais esclarecida e com mais senso de solidariedade e fraternidade. Sim. Aqui no Brasil, professor Cláudio, a escola, né, o ensino instituiu-se a partir de 1827, de uma maneira mais oficial, por conta de um decreto ainda de Dom Pedro I, né, foram as chamadas primeiras letras, né, instituídas. E ele determinava o que nisso? Que cada vilarejo, cada cidade, enfim, localidade deveria ter uma escola
ir lá com professores, né, em que fossem ensinados matemática e também a língua portuguesa propriamente dita, né? Certo. No entanto, de lá para cá, até hoje a gente sabe que há locais remotos em que não se encontra uma escola, um professor para ensinar a ler, escrever e tudo mais. Ou seja, é uma lei, um decreto tão antigo que infelizmente ele não se cumpriu e de certa forma ele não se cumpre até hoje. O senhor acha que aí estaria a vocação brasileira já sendo demonstrada de que o Brasil ele deixa muito de lado a questão da educação? Talvez seja um embrião do que nós vivemos hoje. Quer dizer, nós vivemos hoje, infelizmente, pelo setor público, um faz de conta do ensino, né? Se apregoa evolução, verbas, institutos, aperfeiçoamento, tecnologia, mas na ponta, na realidade, isso não se reflete. Vê o que está se tratando hoje o professor, sem entrar no mérito da situação de desprestígio da categoria, até no aspecto de remuneração, de falta de pagamento, mas o Estado não cumpre a sua função. Tanto que boa parte, eu tenho a impressão que a maior parte do ensino no Brasil é ensino privado, né? O ensino por instituições particulares e principalmente pelas instituições sem fins lucrativos e filantrópicas que estão suprindo a deficiência do Estado, né? Há pouco tempo se criticou muito a concessão da filantropia. Ora, a filantropia traz uma grande vantagem, não só social, não só política, mas também financeira para o Estado brasileiro. Aquilo que tem de renúncia fiscal em relação às instituições filantrópicas é infinitamente inferior ao que o Estado gastaria se fosse prestar esse trabalho que as instituições particulares prestam. Então, realmente, o Brasil tem a crença, aparentemente, de que a lei resolve. Se faz uma nova portaria, se traz um novo regulamento, se institui uma comissão para isso. E, infelizmente, entre a norma criada, a norma posta, e a sua execução, a sua efetivação, há uma distância muito grande. Talvez já seja uma tradição, pela tradição colonial do Brasil e de ser tratado como uma coletividade de segunda classe pelos portugueses inicialmente, né? Isso talvez tenha influenciado, sim. E, infelizmente, é uma realidade que ainda prevalece. Nós temos muitas normas, o próprio Plano Nacional de Educação, que não se efetivou, né? O piso salarial da categoria dos professores, que não se efetiva na maioria dos estados. Então, essa é uma realidade que ainda existe e, sem dúvida nenhuma, prejudica muito a formação dos nossos jovens. É algo tão antigo que, infelizmente, ainda perdura, né, nessa nossa sociedade brasileira. Agora, o senhor falava aqui para mim também que são quase 5 décadas lecionando, né? O senhor sempre deu aula para universitários, é isso? O senhor nunca trabalhou, no caso, na rede estadual ou na rede municipal. Como é que foi traçar, se fosse traçar um histórico aí nessas 4 décadas e meia, quase 5 décadas lecionando? O senhor pegou muita coisa, né? O senhor pegou aí período de ditadura militar, o senhor pegou a redemocratização no Brasil, o senhor pegou agora esse período mais populista também do governo, né, nessa questão da educação. O senhor deve ter trabalhado muito em sala de aula com cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro velho, enfim. Como é que foi isso, professor Cláudio Malgarinha? Quase 5 décadas lecionar com tantas mudanças, hein? Meio século. Vamos pelo início. A vida, às vezes, nos traz algumas fatalidades que a gente não consegue explicar. Em primeiro lugar, eu pensava em fazer odontologia. Aí, no segundo grau, eu fiz uma redação e a professora de português gostou muito daquela redação. E me disse, não, tu tem que fazer direito, pelo que tu escreveu aqui, tu tem que ser advogado. Então, bom, e me estimulou, e me incentivou, me levou mais de uma vez para um local para me estudar, me emprestou livro para me preparar para o vestibular e acabei fazendo direito. Perfeito. Então, já começando que a área jurídica foi uma fatalidade não planejada totalmente. E o ensino aconteceu caso semelhante. Quando eu estava no 3º ano, naquele tempo era ano na faculdade, lá pelos idos de 1968, 67, um professor de Direito do Trabalho, que é a matéria que eu ainda leciono, hoje eu até leciono só Direito Processual do Trabalho, mas lecionei muitos anos Direito Material do Trabalho, se afastou da faculdade. E aí assumiu a cadeira um outro professor muito competente como jurista, mas de outra área, era o doutor
Liberato Salzano da Cunha, que era um jurista, mas de direito penal. Então eu na época já trabalhava num escritório de contabilidade fazendo a parte do departamento pessoal. Então ele começou a pedir para me preparar ou dar aulas. Eu comecei dando aulas para os meus colegas, para a minha turma. E depois, continuando nesse escritório, eu comecei a preparar as aulas para o titular do escritório dar aula no curso de engenharia. Era legislação e normas, né, ou legislação e custo na engenharia, sim, que englobava a parte do direito do trabalho, previdenciário e alguma coisa tributária. E como eu trabalhava nessa área no escritório, eu comecei a preparar as aulas e passou uns tempos, ele se acomodou e pediu que eu começasse a dar as aulas por ele. Então eu comecei a lecionar na faculdade, informalmente, enquanto estava cursando o direito lá no próprio curso de direito. Mas no curso de ciências contábeis, que era onde esse professor lecionava, eu comecei a lecionar antes de me formar. Eu me formei em dezembro de 71 e já estava dando aula desde março de 71. Olha só. E aí continuei. Até ontem nós estávamos conversando com os professores ali sobre a questão da universidade e falando de algumas situações institucionais. Não, mas no meu tempo, eu trabalhei de março de 71 a agosto de 72 sem receber. O meu contrato de trabalho, né, naquela época a gente era contratado, não era concursado, ficou 6 meses no gabinete do reitor para ele assinar. Aí, mesmo tendo começado em março de 71, ele foi assinar no dia 25 de agosto de 72, no dia soldado. E aí continuei sempre, lecionando matérias vinculadas à área empresarial. Sim, é uma história rica. Olha, admiro muito o senhor, porque há quase 5 décadas sendo professor, o senhor deve ter muita história para contar e eu quero que ele conte essas histórias para a gente já no próximo bloco. A Unifra Entrevista vai fazer um intervalo muito rápido de 1 minuto, então se você quiser ouvir um pouco mais as histórias do professor Cláudio Alves Malgarim, você vai no banheiro rápido, toma uma água, faz um lanche muito rápido, porque em 1 minuto nós estaremos de volta aqui. Já voltamos. O meu sonho é trabalhar na área que eu gosto. Meu objetivo é buscar conhecimento e qualificação para me destacar no mercado de trabalho. Minha meta é prestar o vestibular para um curso que impulsione meus objetivos. O primeiro passo é baixar o aplicativo da Mostra Virtual e conhecer o Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Verão 2018. Inscrições abertas até 3 de novembro. Prova única 27 de novembro. Informações em unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que está nos acompanhando pelo canal 15 da NET. No Unifra Online você também pode acompanhar o Unifra Entrevista na íntegra e não só o Unifra Entrevista, mas também outros programas da TV Unifra. Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Unifra Entrevista desta semana tem como assunto principal, né, o Dia do Professor, celebrado, comemorado no dia 15 de outubro. E o nosso convidado é o professor Cláudio Alves Malgarim, que é professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, ele que também atua como procurador jurídico aqui da Unifra. Mais uma vez nós agradecemos, professor Cláudio, a sua presença aqui no estúdio da TV Unifra, por ter aceito também o nosso convite. E nesse segundo bloco eu quero começar perguntando para o senhor o seguinte: na obra A República, né, do Platão, ele coloca o professor como aquela peça fundamental da sociedade em que não só ensina propriamente a lição, a matéria, né, o ofício, mas também uma pessoa que ensina o ser humano a ser um cidadão, tal qual aí a responsabilidade de um professor. O senhor concorda com ele? Em parte eu concordo, sim, no sentido de que o professor não é, como eu falei há pouco, um mero transmitidor de conhecimento. Ele deve trazer para os seus alunos, ou compartilhar com seus alunos, vivenciar com ele a sua experiência de vida, trazer exemplos e ter consciência de que ele não é o dono da verdade, que ele não sabe tudo, que ele está aprendendo com o aluno. Então, a atividade docente é muito salutar. Em primeiro lugar, porque o convívio com os jovens nos faz parecer que a gente não envelhece.
Eu estou com 70 anos e muito satisfeito na minha atividade, pretendo encerrar, até sou muito feliz por encerrar minhas atividades docentes numa instituição da seriedade das condições que tem a Unifra, porque realmente, embora ainda seja hoje um centro universitário, em breve será uma faculdade, mas é uma das instituições que oferece as melhores condições para o desenvolvimento de um bom trabalho docente. Então, esse trabalho a gente aprende com o aluno também, mas claro que a gente tem que ter consciência que a gente vai influir na formação do aluno, na cidadania, naquilo que ele vai ser, na sua responsabilidade. É evidente que os tempos mudaram. O professor era uma autoridade inconteste no tempo que eu fui aluno e bom tempo que eu lecionei. Hoje a situação é diferente. Se inverteu isso, professor? Olha, se inverteu... O aluno hoje é uma autoridade dentro da sala de aula, na sua opinião? Esse dia eu vi uma colocação muito apropriada num sociólogo, que eu não lembro o nome dele agora, mas que ele dizia o seguinte, que o aluno, ou o brasileiro, de um modo geral, está confundindo desejos com direitos. Então, o aluno também passa por essa metamorfose. Ele acha que aqueles seus desejos são um direito, ou um direito até objetivo. Quer dizer, basta ele estar na faculdade para ele receber o seu diploma. Ele cumpriu aquele período, ele vai estar formado e apto a trabalhar. Quando, na verdade, não é isso. Quer dizer, ele vai ter a titulação, ele vai ter condições de trabalhar, mas isso é um direito subjetivo, ele tem que fazer a sua parte. Na frequência, no aprendizado, no acompanhamento. Não é simplesmente por estar matriculado, já está garantida a aprovação e muito menos a realização ou sucesso profissional. Então, isso que se incutiu no brasileiro, que nós temos muito direitos. Aliás, a nossa Constituição tem 282 vezes a palavra são direitos e uma vez são deveres. Então, isso leva a pessoa, e isso o aluno também sente, a achar que ele tem direito a tudo incondicionalmente. É claro que nós temos que nos adaptar à realidade, as coisas não são como antigamente, o conhecimento é divulgado de muitas formas, nós temos que compreender isso, que tem muitas formas de acessar conhecimento, mas também não se pode ignorar que cada um tem que fazer a sua parte. Eu gosto muito de colocar no primeiro dia de aula uma expressão do Picasso, diz, você é o dono das tuas decisões, mas é o escravo das consequências. Então, o aluno tem que ter consciência disso, como qualquer pessoa, qualquer profissional. Sim. Mas, repito, esse convívio com o aluno é algo muito bom. E claro que ele varia de acordo com a maior ou menor intensidade dele. Já que o senhor colocou essa questão aí de talvez até uma certa inversão de valores entre professor e aluno, aluno e professor e tudo mais, nessa questão de autoridade, qual é o maior desafio em ser professor hoje? O que é mais difícil, o que é mais fácil, se a gente fosse considerar décadas anteriores? Eu aproveito para lhe perguntar isso, porque o senhor pode falar com a propriedade de quem tem a experiência, por quem já lecionou por várias décadas. Eu acho que o mais difícil hoje é ter, não digo respeito, a atenção do aluno. Aliás, muitos estudos mostram que dificilmente um aluno fica na sala de aula prestando atenção mais que 20 minutos, Mas realmente a concorrência com o celular, a concorrência com os meios, as múltiplas atividades que o aluno tem, porque no tempo que eu fiz a faculdade e no tempo que eu comecei a lecionar, o aluno era aluno. Perfeito. Ele vivia para o estudo. Hoje não. O ensino, a faculdade é parte da vida dele e nem sempre é a prioritária. Então, nós temos que ter consciência disso e tentar nos renovar a cada dia para concorrer com esses meios que chamam a atenção do aluno. Então, isso realmente é o mais difícil, é desenvolver um trabalho que capte a atenção do aluno, que desperte nele o interesse pelo acompanhamento ou por aquela disciplina, isso realmente não é fácil. Mas aí então os professores não estão, de certa forma, alimentando uma geração de desatentos, professor? Não, o professor não cria isso, o professor enfrenta isso. Então, por isso que eu digo que ele tem que se superar a cada dia, ter consciência que ele tem que estar se atualizando, tem que estar trazendo algo que seja importante, renovando, não repetindo.
Aliás, eu tenho o hábito de não repetir a aula. Eu dou aula terça-feira à noite e quinta dou aula do mesmo conteúdo. Mas sempre na quarta-feira eu modifico o meu roteiro de aula, o material e tal, porque eu acho que nós temos que a cada dia tentar melhorar, né? E eu acho que isso significa ser professor. É ter essa preocupação, esse respeito com o educando, de não achar que ele é um mero receptor de conhecimento e que tu vai dizer qualquer coisa e ele vai assimilar aquilo e está resolvido o problema. Não, nós precisamos despertá-lo para aprender a aprender. Nós não temos que induzir o aluno o que pensar, nós temos que ensiná-lo, provocá-lo a fazê-lo pensar, a refletir, a ser crítico, a ser reflexivo, e não tentarmos levar algo pronto, acabado e colocar como se aquilo fosse a última verdade. O tal mastigado, né, professor? Exatamente. Que costuma se dizer. Bom, em quase 5 décadas lecionando, né, dando aula principalmente no curso de Direito, o senhor já deve ter passado por situações em que se deparou com o pai, o filho e talvez até o avô tendo sido seus alunos. Como é que é para o professor Cláudio Alves Malgarin descobrir que muitas vezes ele acabou ensinando 3 gerações, por exemplo, diferentes da mesma família? Isso eu acho que é muito bom, é uma satisfação muito grande ter essa experiência. Eu há pouco falei que trabalhei quase 30 anos na Federal e agora estou há 17, 18 anos aqui na Unifra e aqui pretendo encerrar a minha atividade docente. Mas o convívio com os alunos é algo muito bom. E para que ele seja algo bom, basta exatamente o respeito, a compreensão, a dedicação, né? Nas últimas 15 turmas que eu lecionei na Federal, eu fui patrono paraninfo de todas elas. Aqui na Unifra já fui algumas vezes, mas aqui eu tenho muito pouco convívio com o aluno. Agora, esse convívio com o aluno é muito salutar, a gente aprende, a gente se renova a cada dia, né? E esse fato realmente aconteceu. Eu fui professor de uma pessoa nas ciências contábeis, depois fui professor do seu filho no Direito na Federal e aqui na Unifra fui professor das 2 netas, todas no curso de Direito. Sim, né? sim. Então, isso realmente é muito bom. E esse fato... Esse dia ainda estava o doutor Gustavo, que é o juiz do trabalho, nesse seminário que se discutiu a reforma trabalhista, dizendo que eu havia formado uma geração de juristas trabalhistas. Mas esse fato é muito bom, porque quando se começou o curso de Direito, nós fazíamos a matrícula à mão, diretamente com o aluno. E não foi uma nem duas, foi talvez dezenas de pais que vim aqui trazer meu filho, professor. Tá? Ele até teve um professor que disse, meu filho passou nas 2, passou na Federal aqui, mas eu vim trazê-lo porque tu está aqui. Então isso é muito bom. Sim. Realmente é algo que faz compensar todo aquele sacrifício que se fez, o preparo que se teve e de muita coisa que a gente renunciou para trabalhar. Para chegar um momento assim. Acredito que deva ser bastante emocionante. Tão emocionante como foi o dia 28 de outubro de 2015, professor Cláudio Alves Malgarin, porque pela segunda vez na história, olha, são pouquíssimas vezes, pela segunda vez na história, o senhor recebeu aqui do Centro Universitário Franciscano, né, o título, a outorga, né, de doutor honoris causa, né? A primeira, o Centro Universitário Franciscano havia concedido a Dom Ivo Lorchester, né, que então era bispo benemérito aqui da Diocese de Santa Maria. Como é que foi para o senhor receber essa homenagem e sendo a segunda pessoa na história a receber essa homenagem por conta da Unifra? Não, realmente foi uma sensação indescritível, uma emoção muito grande, uma demonstração de generosidade da instituição que eu não posso explicar e sei que não foi algo decorrente da generosidade da instituição e dos colegas e não mérito meu. Eu sou muito agradecido a isso, à instituição, e sou muito feliz com isso, porque realmente, ao longo da carreira, talvez pela seriedade, pela dedicação, eu sempre tive reconhecimento profissional. Eu recebi, acho que foi dos primeiros em Santa Maria que recebeu o título, os primeiros talvez, se não o único que recebeu o título de mestre jurídico pela OAB. Perfeito. Que é uma comenda que a OAB dá a quem se destaca na atividade docente. Depois eu recebi a comenda Oswaldo Vergara, que é a maior comenda que se concede a um advogado na militante. E depois a OAB de Santa Maria
me deu a medalha do Carlos Maximiliano, que foi o maior hermeneuta brasileiro, que era aqui de Santa Maria, e depois culminou e completou com o título de professor honoris causa, que muito me honra, muito me orgulha e me deixa muito devedor da instituição e dos colegas que apoiaram a ideia. Sim. O senhor falou que o senhor vai querer se aposentar, né, das atividades de docência aqui no Centro Universitário Franciscano, mas o que o professor Cláudio Alves Malgarin, então, quer para o futuro no que se refere a essa questão da docência? O senhor quer, nos próximos anos, daí já aposentado, descansando, né, o senhor quer ver o professor de que maneira? Bom, primeiro que o querer se aposentar é algo difícil de responder, né? Quando se fundou o curso de Direito, e eu fui convidado para fundar e coordenar o curso, eu disse para a professora reitora, como está muito bem estruturado, eu fico 5 anos aqui. Eu concluí ficando 7 anos como coordenador e mais 11 anos como professor e pretendo ainda, quando chegar a compulsória dos 75, parar, né? Mas sim, realmente, eu pretendo continuar estudando, produzindo, escrevendo. Eu estou com 2 livros publicados em Direito Processual do Trabalho, agora estou com um terceiro já em fase de conclusão e pretendo, se estiver saúde, continuar escrevendo, fazendo palestras e vivenciando. E também na atividade jurídica, enquanto tiver condições e discernimento, não pretendo parar, né? Perfeito, perfeito. Olha só, o nosso tempo está chegando ao final. Quero mais uma vez agradecer ao professor Cláudio Alves Malgarin por estar presente aqui no Unifra Entrevista. Professor, eu sei que o seu tempo é muito escasso, o senhor tem não só aulas para lecionar, mas tem também bastante trabalho. Muito obrigado mesmo por ter estado conosco aqui e contar um pouquinho dessa sua história como professor. Não, eu é que agradeço a oportunidade, aproveito para dizer aos professores, principalmente aos mais jovens, que invistam na profissão, que vale a pena. Pode-se não ser valorizada no aspecto material, no aspecto profissional, mas a realização pessoal, talvez não haja nenhuma outra atividade que nos propicie essa satisfação, essa realização. Não tem nada melhor de um professor que ver o sucesso do seu ex-aluno, ver o aluno superar o professor. Isso é algo que não tem preço, não tem como descrever. Então, por isso, eu digo aos colegas, amem o que façam e façam com dedicação, que vale a pena. Professor Cláudio Alves Malgarin, que é professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano e participou conosco do Unifra Entrevista, que teve como tema central hoje o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro aqui no Brasil. O Unifra Entrevista volta na próxima semana com um novo tema para acompanhar o programa na íntegra. Você pode acompanhar as reprises aqui no canal 15 da NET ou também no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá!